Fala galera, professor Cássio na área, trazendo para vocês uma videoaula aqui falando sobre potenciação, tá? Esse assunto aqui é um assunto importantíssimo a nível de ensino médio, ensino fundamental. Você vai conhecer hoje, então, nessa aula 1, algumas propriedades da potenciação. Vamos lá, então. A primeira propriedade que está aparecendo para você aqui é a propriedade mais simples de todas dentro da potenciação, que é essa aqui, ó. A elevado a zero. Estou dando um exemplo aqui. Todo número elevado a zero é igual a 1, beleza? Por quê? Muito simples, né? Vamos pegar uma situação para frente aqui, a gente vai ver as próximas propriedades, e na próxima propriedade eu vou voltar nessa aqui para explicar por que todo número elevado a zero é igual a 1, correto? Beleza? Então, vamos dar alguns exemplos aqui então, professor. Vou pegar aqui, por exemplo, 7 elevado a zero. 7 elevado a zero é 1. Tá. Menos 352 elevado a zero é igual a 1, beleza? Não importa o valor que você tiver, todo número elevado a zero é igual a 1, beleza? Bom demais, então. Vamos adiante, então, para a segunda propriedade. Galera, a segunda propriedade, então, da potenciação, lembrando que esse assunto é importantíssimo para quem quer aprender equações exponenciais e logaritmos. Esse assunto aqui é o assunto base para você entender todo esse processo, também radiciação, nós vamos ver depois aí, tá? Você precisa estar dominando todas as propriedades que eu vou falar aqui da potenciação. Eu vou dando a propriedade e vou dar sempre exemplos aqui. Vou dar a segunda propriedade, então, que fala o seguinte, também muito simples. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Exemplo, menos 37 elevado a 1 é quanto? Menos 37. 789 elevado a 1 é igual a quanto? 789. Show de bola! Essa propriedade muito simples, muito tranquila, tá bom? Vamos para a próxima propriedade, então. Vamos lá, então. A terceira propriedade vai falar para nós o seguinte. Olha só. A elevado a n, por exemplo, tá? Vezes a elevado a p, tá? Como é que fica esse caso aqui, professor? Como é que chama essa propriedade? Essa propriedade chama o seguinte: produto de bases iguais, tá bom? Perceba que A e A são bases iguais. Porém, elevado a expoentes pode ser diferentes, como eu chamei esse expoente aqui de N, esse aqui de P, como podem ser expoentes iguais também. Tá, professor, como é que a gente age então nessa situação quando você tem, produto de bases iguais? Você simplesmente conserva a mesma base que você tem aqui e soma os expoentes. É simplesmente isso, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, por exemplo, aqui eu tenho 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 5, tá? Perceba aqui que eu tenho um produto de bases iguais, 3 e 3. Então, nesse caso, eu vou aplicar essa propriedade, que é o quê? Conservar a base, a mesma base aqui, e somar os expoentes. Logo, a resposta vai ser igual. 3 é igual a 2, mais 5. Resposta, então, vai ser 3 elevado a 7. Muito simples, não é? Beleza, mas tem alguns exemplos que podem ser um pouco maldosos para você. Olha, por exemplo, essa situação aqui, ó. 5 elevado a 3, por exemplo, vezes 5 elevado a menos 8. Um exemplo aqui dessa situação. Perceba que nessa situação aqui eu vou aplicar a mesma propriedade, que é o quê? Multiplicação de bases iguais, 5 e 5, né? O que eu vou fazer então? Conservar a base e vou somar os expoentes. Só que aqui vai ficar 3 mais menos 8, não é verdade? Então, colocando aqui embaixo o resultado, nós vamos ter que, vai ficar assim, 5 elevado a 3. Quanto que é mais vezes menos? Menos, né? Então, fica 3 menos 8. E a resposta disso aqui vai ser igual a 5 elevado a 3 menos 8. Eu costumo explicar assim: você está devendo R$8 e dá R$3 para pagar. É como se o 3, você sabe muito bem, ele está positivo. Então vai ser, você subtrai e dá o sinal do maior, por exemplo, ou pensa que você tem uma dívida de R$8 para pagar com R$3. Você vai continuar devendo 5, na verdade? Essa seria a propriedade que, uma situação diferente aqui na nossa propriedade, a terceira propriedade, que é produto de bases iguais. Beleza? Então, vamos para frente então. A quarta propriedade vai falar para nós o seguinte: vai ser as propriedades da divisão
tá? De bases iguais. Vou usar a mesma coisa aqui, N e P, tá bom? O que você faz nesse caso, professor? Olha, isso aqui é divisão de bases iguais. Eu conservo a mesma base, tá bom? E subtraio os expoentes, tá bom? Então vai ficar N menos P. Vamos dar alguns exemplos aqui para a gente entender? Vamos lá, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, um exemplo, né? Isso aqui, então, é uma divisão de bases iguais. Perceba que 2 e 2, não é? Então, o que eu vou fazer? Aplicar essa quarta propriedade que fala divisão de bases iguais, você conserva a mesma base e subtrai o expoente do outro. Então, nesse caso aqui vai ser 2, conservando a base, elevado a 5 menos 3, simplesmente, que vai dar 2 elevado a 2. 5 menos 3, 2. Tranquilo? Aí você tem que tomar cuidado na prova, por exemplo, né, numa situação dessa, se a resposta vai estar em 2 ao quadrado ou se vai estar em 4, tá bom? É basicamente isso que você precisa tomar cuidado na hora de aplicar a propriedade, beleza? Vamos pegar mais outra situação aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar uma situação assim, 7 elevado a menos 5 dividido por 7 elevado a menos 6. Olha só que situação diferente aqui, pessoal. Olha só, você está percebendo que a propriedade fala aqui, divisão de bases iguais. Você conserva a base, né, 7, e subtrai os expoentes. Só que você está vendo que aqui eu tenho que o primeiro expoente é negativo e o segundo expoente também é negativo. Então, vou fazer conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vou colocar menos 5, menos... Eu tenho que abrir o parênteses agora e colocar quem aqui? O menos 6, não é verdade? Porque, olha só, conserva a base e subtrai os expoentes. Só que o segundo expoente é o quê? Negativo, não é verdade? Então, o que vai dar para nós uma resposta totalmente do que muita gente pode estar pensando aí, né? Finalizando aqui, então, a gente tem, isso aqui vai ficar menos 5, menos vezes menos vai dar mais. Então, vai dar menos 5 mais 6. Logo, a resposta final será 7 elevado a menos 5 mais 6 dá quanto? Dá 1, que é a mesma coisa que 7. Interessante, não é? Muita gente pode ter pensado que a resposta aqui seria outra, mas não é não. Tome muito cuidado com essas situações, né, para essa propriedade, em que o segundo expoente é negativo, viu? Tome muito cuidado, porque você tem que fazer o jogo de sinal aqui, e nesse caso, o resultado que a gente chegou no final é esse, beleza? Vamos então para a quinta propriedade. A quinta propriedade fala para nós o quê, professor? Olha só, muito simples. É uma base elevada a um expoente negativo. Vou colocar aqui, por exemplo, A elevado a menos P. Como é que eu resolvo essa situação numa prova, professor? Muito simples, olha só. Só que você precisa relembrar que essa base aqui, ela também é uma fração, tá bom? E esse número aqui, ele está escrito sobre 1. Todo número está escrito sobre 1, não é verdade? Então, facilita bastante a gente entender essa propriedade. Só que ninguém fica escrevendo no caderno que qualquer número sobre 1. Por exemplo, eu costumo brincar com os meus alunos. Qual que é o número da sua casa? Aí o cara fala 75. No muro tem escrito 75 sobre 1? Não, não tem, mas você sabe muito bem que o 1 está lá. Então, é ele que vai te ajudar agora a resolver essa situação. Bem, como é que eu faço para esse expoente ficar positivo, já que ele está negativo? Você vai simplesmente inverter essa base. Ou seja, A sobre 1 vai passar a ser 1 sobre A. Vou colocar o parênteses aqui só para organizar, tá? E onde era menos P, passou a ser mais P, beleza? Essa é a propriedade, que é a propriedade de quê? Da potência negativa. Vamos então a alguns exemplos aqui, por exemplo. Olha, vamos pegar essa situação aqui, ó. 3 elevado a menos 2. Como é que eu resolvo isso? Muito simples, basta se lembrar que embaixo do 3 você tem o número 1, e aí você lembra que, aplicando a propriedade, basta inverter esses elementos da base, o que passa a ser 1 sobre 3 elevado a mais 2. Tranquilo? Muito, muito simples mesmo, não é? Beleza, basicamente daqui para frente é só resolver, tá bom? 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, dá 1. E 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Tá aí a resposta. Outro exemplo aqui para você entender. Vamos pegar, por exemplo, aqui 5 sobre 2, tá?
elevado a menos 3. Como é que eu faço isso, professor? Muito simples, basta aplicar a nossa propriedade aqui, invertendo as bases, invertendo os elementos da base, né? Nós temos 5 sobre 2, vai passar a ser então o quê? 2 sobre 5, porém o expoente que estava negativo passa a ser mais 3. E aí fica muito fácil, porque na potência aqui, né, de uma fração, o que você faz? 2 elevado a 3 vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 dá 8. E 5 elevado a 3 também, né? Que a fração inteira está elevada ao expoente. Então vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 dá 125, dando para nós aí a resposta final, que é 8 sobre 125, beleza? Olha, se você tiver gostado dessa aula, essa primeira aula sobre a potenciação, deixe o seu like, tá bom? Inscreva-se no meu canal e ajude o professor Cássio a divulgar o seu trabalho aí, tá? Mas fique ligado que nós viremos com a aula 2 aí para vocês, para continuar as propriedades da potência, tá ok? Um forte abraço, sucesso, valeu!